Ai, muito obrigado, Senhor. Graças te damos por esse novo dia. Graças te damos pela boa palavra do Senhor. Graças te damos pelo teu Espírito Santo conosco, sempre disponível a nos ensinar, a nos guiar, a nos inspirar. Nós celebramos a sua presença conosco. Você que é o Pai dos pais. Queremos também te honrar, Pai, nessa tarde, nesse culto. Estamos aqui por tua causa, para ti é que estamos aqui. Estamos vivendo para cumprir a tua vontade. Muito obrigado por toda a ajuda dispensada para que possamos viver uma vida em santidade, uma vida em consagração e dedicação ao teu plano para a nossa vida. Nós não queremos, Pai, entristecer o teu Espírito, mas queremos corresponder a todo o conhecimento que temos recebido. Queremos misturar, Pai, essa palavra que iremos ouvir hoje com a fé, porque a sua palavra diz que a fé, ela agrada ao Senhor. Nós queremos te agradar, nós queremos te servir com alegria, e por isso nós abrimos o nosso coração para receber, Pai, para ouvir a tua voz, receber as tuas instruções para essa estação da nossa vida, para esse tempo da nossa família, do nosso chamado. Muito obrigado pela inspiração do teu Espírito. Nós te damos graças por uma tarde de salvação, de edificação, de consolo e de exortação. Sairemos, Pai, de onde estamos e vamos dar passos de crescimento, passos de progresso para a sua glória. Muito obrigado por cada família aqui representada, por aqueles que estão nos acompanhando, Pai, também pelo canal da igreja. Nós celebramos cada vida que tem sido ministrada através dessa visão, dessa igreja aqui nessa cidade. No nome de Jesus, amém. Graças te damos, Pai. Amém, meus irmãos? Já falou com a pessoa que está perto de você? Se não falou, dá a paz do Senhor. Diga que bom que você veio. Glória a Deus. Diga para ele aí, é uma honra adorar a Deus ao seu lado, amém? Glória a Deus. Obrigado ao nosso grupo de música. Glória a Deus. Então, irmãos, graça e paz. Já quero me adiantar aqui aos papais. Parabéns. Amém, muito obrigado. Aí meus filhinhos. Amém, obrigado. Vocês são uma bênção, gente. Glória a Deus, bênção demais. Amém, que bênção. Então, já quero me adiantar aqui no Dia dos Pais, já dar os parabéns para cada papai. Seja muito reconhecido hoje. Eu sei que o pai tem uma missão divina, dada por Deus. E às vezes a gente fala tão pouco, né, sobre o José, que foi o pai de criação de Jesus, mas que teve um papel tão importante. E hoje eu até poderia falar sobre José, mas eu não vou falar sobre ele hoje. Vou deixar para uma outra oportunidade, amém? Eu queria falar um pouco com os meus irmãos hoje, nesse breve tempo que eu tenho, sobre algo que tem trazido tanta pressão, dificuldade. E eu queria falar sobre esse descanso na vontade de Deus. Há um descanso na vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, não vai trazer pressão, vai trazer responsabilidade, mas vai trazer descanso. E eu queria trazer alguns conselhos hoje para o nosso coração em relação a como viver esse descanso, a como desfrutar, porque algumas pessoas estão esperando chegar no céu para poder ter um tempo de descanso e refrigério. Mas a proposta de Deus é que possamos ter um tempo de descanso, e eu falo descanso interior, descanso nas emoções, aqui nessa terra. A Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. E um dia alguém definiu isso muito bem, dizendo que paz não é a ausência de problema. Paz é a presença de uma pessoa. A paz é a presença de Jesus. Às vezes estamos esperando resolver tudo para viver em paz. Irmãos, é isso que te digo. Sempre que nós estamos vencendo uma situação, é provável que outras vão se levantar. Porque Deus ele vai nos
colocando em níveis maiores de responsabilidade. Então é importante a gente poder entender que Deus nos fez capazes de administrar, de gerir as nossas emoções. Deus nos dotou de uma habilidade de podermos gerir bem os nossos pensamentos. Então, lá fora, talvez a maioria das pessoas não saibam isso, mas nós temos aprendido que nós temos a capacidade dada por Deus de gerir aquilo que vai ocupar os nossos pensamentos. Logo, somos responsáveis por aquilo que tem ocupado a nossa mente. Diga isso comigo: eu sou o responsável por aquilo que mais tem ocupado a minha mente. Amém? Então é importante a gente entender aqui algumas responsabilidades para a nossa saúde emocional. E eu queria começar dizendo, irmãos, que a preocupação, a ansiedade, nada pode acrescentar à nossa vida. E nós vamos decorrer aqui, já inicialmente em Lucas 12, versículo 25 e 26. Quem quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, quem não pode me acompanhar aqui, Lucas 12, 25 e 26, vamos perceber o seguinte, que a preocupação, ela não vai acrescentar nada para a nossa vida. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não tem como não se preocupar. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu sou viciado em me preocupar, se eu não me estiver preocupado, eu não estou bem. Então, há pessoas que estão acostumadas a viverem perturbadas. Há pessoas que são viciadas em preocupação. E nós, da fé, colocamos um nome mais bonito. Não é porque eu sou prudente, é porque eu sou responsável. É porque eu carrego sobre a minha vida, pastor, uma responsabilidade. E aí a gente começa a aceitar o que Deus disse para a gente retirar da nossa vida. E você vai perceber isso aqui, irmãos, porque essa vida de preocupação é uma vida de desconfiança. Alguém que vive preocupado está desconfiado se Deus vai cumprir ou não o que Ele prometeu. Se Deus vai estar ou não no dia e na hora marcada que Ele disse que estaria. Então é importante você e eu entendermos que preocupação não vai acrescentar nada. Pelo contrário, ela vai subtrair. Mas aqui Jesus começa dizendo o seguinte: qual de vós, por ansioso, e há uma versão que diz preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui Jesus está perguntando, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora à sua vida? Sabe, se preocupar com algo, estar ansioso com algo, não vai acrescentar nenhuma hora a mais de vida. Pelo contrário, pode subtrair algumas horas. Pode roubar de nós a alegria. Preocupação, perceba, quem já percebeu, quem já viveu a experiência de que se preocupar, andar ansioso, não tornou você mais próspero. Não aumentou a tua conta no banco. Não te ajudou a pagar aquele boleto. Não te ajudou a enfrentar um diagnóstico. Ou seja, preocupação, irmãos, é uma perca de tempo. É ser roubado de qualidade emocional. Agora, o outro versículo, Jesus diz: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, pequenas, por que andais ansiosos pelas outras? Porque há pessoas que estão preocupadas com coisas tão pequenas. Há pessoas que estão aqui agora, eu queria lembrar você, viu, que hoje é domingo, não é segunda não. Porque tem gente que está aqui na segunda já, e está amanhã. Ei, irmão, irmã, desfruta, hoje é domingo. Há pessoas que estão se perturbando, elas estão ocupadas
com o amanhã, quando ainda estão vivendo hoje. Então a preocupação só vai tirar as nossas forças. A preocupação é uma ladra. A preocupação rouba a alegria, rouba o nosso bom humor. A preocupação vai roubar a nossa paz e a nossa saúde física e emocional. Olha o que o sábio Salomão escreveu em Provérbios 12, verso 25. Vamos aprender aqui, irmãos, que preocupação tira as nossas forças. E aqui em Provérbios 12, 25, diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Sabe o que a ansiedade faz? Traz abatimento. Uma pessoa preocupada é uma pessoa triste, fria, sem expectativas. É aquela expressão, é um morto na roupa. Está vivo, mas está morto. Alguém preocupado está vazio de expectativas quanto ao futuro. Alguém preocupado, ansioso, ele não tem expectativa de que a qualquer momento, alguma coisa boa pode acontecer. Eu não estou aqui apontando o dedo, condenando, não. O que eu estou dizendo é que preocupação, ansiedade produz desmotivação. Então ela não vai acrescentar. E toda pessoa preocupada, ansiosa, é alguém desmotivado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, verso 6 e verso 7, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque, irmãos, Paulo não andou com Jesus fisicamente, ele recebeu as doutrinas da nova aliança por revelação. E a Bíblia diz em Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu gosto de Paulo porque ele diz assim, de coisa alguma. Talvez alguém possa dizer, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, por isso que o senhor está dizendo isso. Não, não sou eu que estou dizendo, é Paulo, inspirado por Deus, dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. Coisa alguma nos originais significa coisa alguma. O que isso significa, irmãos? Que Deus espera que nele eu descanse. Que se Ele está dizendo, filho, não se preocupe, a minha parte é não andar ansioso. E a parte de Deus, manifestar o que eu preciso. Olha o que Paulo vai dizer aí, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora, eu achei muito legal, irmãos, a versão NVT dessa mesma passagem bíblica. Quando Paulo vai dizer o seguinte, na NVT, Filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E o quê? Agradecendo-lhe por tudo que Ele... Ou seja, eu vou pedir o que eu preciso e enquanto eu espero, eu agradeço pelo que Ele já fez. Isso é viver uma vida livre de preocupação. Sabe, irmãos, já falei aqui em um outro momento, acho que eu ouvi também essa frase de um outro homem de Deus. Transforme suas preocupações em orações. O que te preocupa? Pega isso e diz, Pai, isso aqui, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso que o Senhor faça algo. Então, o que é que eu faço? Eu transformo uma preocupação em uma oração. Ele diz aqui, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Aí ele vai dizer no versículo 6,
então vocês experimentarão a paz de Deus. Irmãos, nós não precisamos pedir paz a Deus. A paz de Deus já está em nosso coração. Jesus disse em João 14, 27, me parece que ele disse isso lá: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. Jesus nos deu a paz dele. Nós já temos a paz que Deus tem. Diga isso comigo: eu tenho a paz de Deus em mim. Agora, como eu vou desfrutar dessa paz? Não andando preocupado. A ansiedade e a paz de Deus não podem ocupar o mesmo espaço. Paulo diz: então vocês vão experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E aqui eu queria lançar a responsabilidade para nós. Viver preocupado é uma decisão. É uma escolha. Porque pensa comigo, se eu posso viver dependente de Deus, eu também posso viver dependente de mim. Se eu posso viver dependente do que eu produzo no meu trabalho, eu também posso depender do que Deus pode produzir através do meu trabalho. Então viver preocupado, aqui Paulo está comunicando isso. Não andem preocupados, não andem ansiosos. Paulo está dizendo que é possível tomar essa decisão. Andar continuamente preocupado é uma decisão. E a ansiedade e a paz não vão, irmãos, ocupar o mesmo lugar. Agora, uma vez eu ouvi uma frase de um grande homem de Deus, que para mim até hoje tem sido ajuda e socorro. E ele disse o seguinte: a preocupação não é fraqueza, a preocupação é pecado. Talvez a gente queira, de alguma maneira, e eu falo isso com muito cuidado, se eu entendo que preocupação é fraqueza, eu vou acabar me adaptando a ela, apenas lidando com ela de maneira natural. Mas a Bíblia nos ensina a lidar com preocupação de maneira espiritual. A preocupação, a ansiedade não é uma coisa que eu lido somente de forma natural. Hoje em dia há medicamentos, para tratar da ansiedade, há tratamentos para tratar, nada contra, irmãos. Se vai ajudar a te levantar, bênção. Verbo da vida não é contra a medicina, contra médicos e nem contra medicamentos. Mas tem coisas que eu preciso usar armas espirituais. Jesus vai me ensinar a lidar com a preocupação também de forma espiritual. Você vai lembrar que ele disse: olha, quando estiver ansioso, quando vier ansiedade, observe os pássaros. Isso para mim é terapêutico. Ele disse: olha, eu vou te dar uma imagem. Quando a preocupação quiser se instalar em você, olha os pássaros. Não trabalham, não têm carteira assinada, eles não plantam, eles nem têm despensa. Mas há um Deus nos céus que está cuidando deles. Então, eu às vezes estou com o Rose em algum lugar, restaurante, lanchonete, e de repente eu olho quem está lá, dia de semana ou um domingo. Um passarinho dentro do restaurante comendo fora. De graça. Se a gente não prestar atenção no que Jesus falou, o que vamos achar? Isso faz parte da cadeia alimentar. Não, Jesus disse que quem alimenta os passarinhos é o Deus que criou o céu e a terra. Ele disse que eu poderia ser ministrado pelo cuidado de Deus, observando os passarinhos. Irmãos, eu gosto de observar eles. Eu estava dando uma volta hoje, caminhando um pouco hoje, eu vi muitos deles cantando. Talvez, é provável, irmãos, porque a criação reconhece o seu Criador. Não sei se você já chegou a ver alguns estudos de sons que a natureza emite. Toda a criação está louvando ao Senhor. Parece que eles reconhecem que foram criados para o louvor
da glória do seu Criador. Agora, um passarinho ministra muito para mim, é terapêutico para mim olhar para ele, não só comendo, mas também cantando. Lá em casa, a gente tem a bênção, o privilégio de acordar com quem? Cantando. Eu acho que eles nem tomaram café, mas já estão louvando. Talvez porque reconhecem que há um Deus nos céus que já providenciou bucho cheio naquele dia para eles. Bucho não, é papo, né? Para os mais entendidos aí. Então que tal, irmãos, olhar para os passarinhos e não só ver o cuidado de Deus na alimentação, mas eles louvam a Deus por reconhecer. E eu queria fincar isso no seu coração. Repitam comigo bem forte. A preocupação não é fraqueza. Diga, a preocupação é pecado. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 25. Na RA mesmo, vamos seguir aqui agora. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. E aqui eu acho que ele escreveu para as mulheres, né? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Estou brincando. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha aqui para mim, Jesus ordenou, irmãos. Porque quando você tem um coração submisso, a sugestão de um líder para você é uma ordem. Se o meu coração é rendido, é submisso ao meu líder, aquilo que ele sugere, que ele propõe, não é uma sugestão. É o meu líder mandando? É uma ordem. E aqui Jesus está dizendo o quê? Está ordenando o quê? Que não devo me preocupar com as necessidades do dia a dia. Ei, crente. Ei, quem está me assistindo pelo YouTube. Jesus ordenou que nós não deveríamos andar ansiosos pela nossa vida. É por isso que ao sair de casa, olha, hoje somos tão assediados por más notícias. Se não tomarmos cuidado, vamos sair de casa com medo, vamos pegar a BR com medo, com receios, vamos entrar no avião com receios, com medos. Quando Deus disse, não se preocupe com a sua vida, eu cuido dela. Se não tivermos cuidado, vamos ampliar o volume do medo. Quando for deixar os filhos na escola. Porque ou nós cremos no cuidado de Deus, ou o volume do medo vai ser ampliado em nossas mentes e corações. Mas Jesus disse, não ande ansioso pela sua vida, pelo que vai comer, beber ou vestir. Eu acredito, irmãos, que isso aqui tem a ver com provisão. Porque o mesmo Jesus, no versículo 34 desse mesmo capítulo, vai dizer o seguinte, Mateus 6, 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É horrível tentar viver hoje com a graça de amanhã. Irmãos, para cada dia Deus tem uma graça para nos auxiliar a enfrentar os problemas de hoje. Já percebeu que a oração do Pai Nosso não é: Pai, me dá o pão nosso de amanhã? Houve um momento que Deus supriu o povo de maná. E aquele maná deveria ser consumido diariamente. Mas tinha gente que não confiava em Deus o suficiente. Fazia o quê? Pegava o maná, que era para aquele dia, e guardava. Quando acordava no outro dia, estava lá o maná cheio de bicho. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo? Dependa de mim. Dependa de mim, não só no final do mês, quando você recebe seu salário. Dependa de mim, dia após dia. Eu queria liberar, irmãos, essa palavra de fé sobre nós. Todo santo dia, Deus tem o pão nosso para nós. Todo dia, irmãos.
Não estamos aqui dizendo que não podemos guardar, que é para comer tudo num dia só. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que todo dia Deus tem um pão nosso para liberar todo dia. É por isso que você não precisa se preocupar com amanhã. Já faz alguns anos que eu tomei essa decisão. Eu não me preocupo com a segunda. Eu desfruto do domingo. Eu não fico conferindo coisas que eu tenho que resolver segunda. Situações, contas para pagar. Não é porque eu sou muito responsável. Eu sei. Mas se a conta é para terça, já sabe que está lá. Descansa, desfruta hoje. Vai falar com Deus. Não fica preocupado com o amanhã. Essa mesma versão aqui, ou melhor, esse mesmo texto, na versão NVT, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Olha Jesus ordenando aqui de novo, irmãos, que eu não devo me preocupar com o meu futuro. Não tente viver o hoje com a graça de amanhã. Eu lembrei do testemunho de um irmão, ainda bem que não foi aqui, foi lá em Campina Grande. Um irmão perturbado um dia, já contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo porque ele me veio à mente enquanto eu estudava sobre isso. Ele liga para o pastor de madrugada, dizendo: pastor, o senhor pode ir na igreja agora? Eu não estou conseguindo dormir, preciso muito falar com o senhor. O pastor disse: meu filho, agora, isso tem que ser agora, meu filho. Agora, não pode ser amanhã cedinho, não. Não, tem que ser agora. O pastor pensou, algo grave aconteceu. Saiu da cama, entrou no carro, foi para a igreja. Quando chegou na igreja, estava lá o irmão já esperando, abatido, preocupado. O pastor abriu a igreja, foram para o gabinete. Diga o que foi que aconteceu. E o irmão disse: pastor, eu estava em casa agora pensando, se daqui a 10 anos eu estiver ganhando o que eu ganho hoje, o que será da minha família, pastor? O irmão sobreviveu, amém? O pastor não fez nada com ele. Mas sabe, irmãos, parece um exemplo tão engraçado, mas tem pessoas que estão ocupadas, tentando resolver coisas do mês que vem, agora. Eu te digo, não há graça para isso hoje. A graça que Deus disponibiliza é o pão nosso de cada dia. Deus quer me ensinar essa dependência. E por isso, eu queria te dar aqui, irmãos, depois dessa introdução, um primeiro conselho para andarmos em paz, para descansarmos em Deus. Primeiro conselho: lembra das vitórias do passado. Sempre que a ansiedade chegar para te visitar, preocupação quiser vir te assediar, lembra do que você já viveu com Deus. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu é que decido trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu sei que talvez você, assim como eu, teria alguns testemunhos para contar. Mas, irmãos, quem aqui já foi visitado pela provisão de Deus, de repente? Uma cura, um livramento, sabe? Uma resposta de oração, um favor divino. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Ninguém estava vendo, mas Deus estava assistindo a nossa vida. Ele fala aqui: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu decido no que eu vou pensar. Eu decido pensar, irmãos, naquilo que vai me animar. Somos responsáveis por aquilo que permanece em nossos pensamentos. Paulo também, falando ainda dentro desse contexto, ele vai dizer em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, ocupar o meu pensamento para ocupar o meu pensamento, precisa da minha permissão. O diabo não pode me forçar a pensar no que eu não quero pensar. Ele pode lançar um pensamento, mas ocupar o meu pensamento é uma escolha. E que tal pensar, irmãos, que vai dar certo? Que tal pensar que Deus já está no nosso futuro? Eu amo 1 Samuel 7,12, quando Samuel ele pega uma pedra e chama aquele lugar de Ebenezer. E ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode dizer isso comigo? Diga, até aqui o Senhor me ajudou. Irmão, se Ele te ajudou até aqui, o que te faz pensar diferente? Que amanhã será ainda melhor. Lembrar das vitórias do passado vai animar o nosso coração no presente. Não foi à toa, irmãos, Davi precisa ser estudado pelos cristãos e pela NASA. Davi, ele tinha coisas no seu comportamento que não foram aleatórias, foram intencionais. Em 1 Samuel 17, versículo 37, quando ele está diante do grande confronto com Golias, que estão tentando desanimar Davi. Davi, tu não vai não, Davi, tu vai morrer. Disse mais Davi, 1 Samuel 17, 37, diz assim, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Olha Davi, irmãos, puxando um testemunho antigo, diante de um desafio novo. Ele foi intencional. Quando preocupação, medo quis vir, quando o diabo quis falar mais alto, ele disse, olha, o Senhor, um dia, me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi lembrou das vitórias passadas. Não apenas lembrou, ele verbalizou. Ele falou das conquistas do passado. Não tenha vergonha, meu irmão, de falar do que você já viveu no passado. Davi contou seu testemunho sobre o que Deus já havia feito. Quando estiver um pouco preocupado, quando a ansiedade quiser vir te pressionar, conta para alguém o que Deus um dia já fez na sua vida. Eu vou dizer de novo, quando a ansiedade quiser te abater, se levanta, se não tiver ninguém na hora presente, vai na rede social e coloca lá, um dia, Deus me deu um livramento. Conta para alguém o que Deus um dia já fez por você. Eu lembro do apóstolo Sérgio Pessoa dizendo que ele já foi muitas vezes tentado a parar de fazer lives. Ele é um dos que tem aí permanecido fazendo lives. Quem aqui já viu uma live dele aí? Quem já foi abençoado assistindo o apóstolo Sérgio em uma live? Pois bem, ele já parou. Ele já tentou, já foi tentado a parar de fazer live. Mas um dia ele disse que quando estava pensando em fazer a última, chegou um testemunho para ele, do outro lado do mundo. Muito obrigado. Como tenho sido abençoado. Ele disse, a pessoa nem sabia que era a última. Porque isso vai estimulando pessoas a não desistir. Então, meu irmão, conte o que Deus já fez. Eu queria motivar o nosso coração essa semana a contar pelo menos para uma pessoa algo bom que Deus já fez com você ou com a sua família. Quem pode aqui se comprometer diante de Deus em contar um testemunho seu para alguém, pelo menos para uma pessoa essa semana, irmãos? Pelo menos para um. Isso vai te livrar
dessa perturbação, de preocupação. E é interessante, isso aqui é tão poderoso que Jesus usou esse princípio. Vamos ler aqui um texto, alguns versículos, Mateus 16, a partir do versículo 5. Eu estou começando a finalizar essa mensagem. Mas Mateus 16, 5, traz para nós aqui um relato muito interessante. Vimos aqui Davi, antes de vencer Golias, lembrando o que Deus havia feito por ele no passado. Agora vamos ver aqui Jesus, depois de ter multiplicado pães e peixes 2 vezes, agora ministrando. Porque, irmãos, há momentos que Deus vai nos dar uma palavra nova sobre a nossa vida e o nosso futuro. Mas há momentos que Ele vai nos lembrar o que Ele já fez por nós. Há momentos que Ele vai trazer uma palavra nova, uma instrução nova. Mas há momentos que Ele vai dizer, filho, você lembra? 2023, tu estava aperreado, você orou, e quando amanheceu o dia, estava resolvido. Olha esse fato aqui, irmãos. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, Jesus está mandando uma indireta, né? É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, olha o que ele faz agora, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pode passar. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Interessante isso aqui, irmãos. Eles preocupados com o pão, porque não tinham trazido pão. Aí Jesus disse, vocês não se lembram dos milagres do passado? Vocês não se lembram que eu multipliquei? Jesus é que está estimulando os seus discípulos a lembrar dos milagres de multiplicação que haviam vivido e do que havia sobrado. Ei, hoje à tarde é uma tarde de lembrarmos o que Ele já fez. E que muitas coisas que Ele fez até sobrou. Por quê? Porque Deus é um Deus que cuida de nós. Então, um conselho, irmãos, que eu poderia dar aqui no Dia dos Pais hoje. Quando preocupação vier, lembre-se o que Ele já fez por você. Lembre-se das orações respondidas. Um segundo conselho, que é muito importante. Não fale negativo. Diga para o seu irmão, não fale negativo. Mateus capítulo 6, verso 31. Jesus também vai dizer o seguinte sobre preocupação e ansiedade. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aqui nós vemos Jesus dizendo que palavras podem produzir ansiedade. Mateus 6, 31. Palavras podem nos inquietar, como também podem nos acalmar. A propósito, você certamente fala com você. Quem aqui fala consigo mesmo? Então nunca diga que está falando sozinho, né, gente? Se considere, viu? Se considere presente. Então, Mateus 6, 31, Jesus fala assim, não vos inquieteis dizendo, ou seja, o que eu digo pode me inquietar, irmãos, ou pode me animar.
Então, palavras podem produzir preocupação. E digo para vocês que, geralmente, algumas perguntas são resultado de incredulidade. Por exemplo, como será amanhã? Sim, pastor, que pregação bonita. Mas amanhã, como é que eu resolvo? De onde virá? Como será? Quando será? Pastor, eu preciso para amanhã. Quando será? Para de perguntar, querido. Já percebeu que geralmente perguntas vêm carregadas com incredulidade? Ó, que comeremos? Que vestiremos? Que beberemos? Que tal afirmar? O Senhor é meu pastor. Fui moço e sou, no meu caso, moço ainda. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão. Eu preciso para no momento que a ansiedade vier, eu não me abraçar com ela. Porque tem momentos que vem a ansiedade. Oi, Júnior. Hoje é segunda. Um dos meus dias favoritos de fazer visitas. Aí, se eu não tiver cuidado, eu vou abraçar. Ô, ansiedade, ô, preocupação, venha. Não, eu não vou abraçar ela. Eu vou dizer para ela o que a Bíblia diz. Porque, irmãos, eu preciso afirmar a minha fé. Você vai lembrar que em Gênesis 22, versículo 8, quando Abraão ouviu de Isaac: pai, cadê o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu gostei da NVT porque Abraão diz assim: Deus providenciará. Eu queria dizer para vocês, irmãos, Deus providenciará. Vocês estão crendo nisso? Pastor, tenho coisas para resolver, a minha cabeça está girando. Deus providenciará. Diga aí para o seu irmão da direita e da esquerda, diga: Deus providenciará, Deus providenciará. Afirme sua fé. Olha só, igreja, fale fé e continue andando. Fale fé e continue andando, continue trabalhando, continue fazendo o que está ao seu alcance. Fale fé e continue. Só não fale negativo. Hebreus 13, versos 5 e 6, o autor aos Hebreus disse: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Hebreus 13, 5 e 6. Porque ele tem dito, não apenas disse, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O quê? O Senhor é o meu auxílio. Diga isso comigo: o Senhor é o meu auxílio. Pensa aí no que quer roubar a tua paz e diga: o Senhor é o meu auxílio. Esse auxílio aqui não acaba com 6 meses. Deus quer ser o nosso auxílio, irmãos. Vitalício. Diga mais uma vez: o Senhor é o meu auxílio. Por isso que você não pode falar negativo. Pode apertar. Abraão ali. Cadê o pai? Isaac, né? Cadê o cordeiro? Abraão. Deus providenciará. Ele não sabia como seria, irmãos. Mas ele sabia o que dizer. Às vezes você não vai saber o que é, como será. Mas uma coisa a gente está descobrindo hoje: eu sei o que eu devo dizer. Deus providenciará. Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Porque tem gente que é saudosista. Oh, como foi bom o passado. Olhe, pastor, prosperei tanto em 2020. Cuidado com o que você fala do seu passado em relação ao seu futuro, viu? Olha o que ele colocou aqui: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim.
Não fale negativo quanto ao seu futuro. Nunca diga que o passado foi melhor. Você pode dizer, o futuro vai ser melhor. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A propósito, o verbo gravatar. Deus está no nosso futuro. Gostei disso. Nunca diga que o passado foi melhor do que será o seu futuro. Por quê? Porque alguém que fala que o passado é melhor do que o futuro, está menosprezando o que Deus pode fazer. Provérbios, eu queria avivar aqui esse princípio. Provérbios 23, 18. Acerca do nosso futuro, eu tenho uma palavra de Deus para nós hoje à tarde. Provérbios 23, 18. Vamos todos ler juntos. 1, 2, 3. Porque deveras não será frustrada. Haverá um bom futuro, igreja. Haverá um bom futuro. Então, abençoe o seu futuro. Plante vida no seu futuro. E diga comigo, o meu futuro será muito melhor do que o meu passado. Não importa o que o diabo está dizendo. Será melhor? Será melhor? Será melhor. E o meu último conselho de hoje. Tenha tempo com Deus. Lembre vitórias passadas. Não fale negativo. Tenha tempos com Deus. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Olha, Jesus falou sobre isso que eu estou ensinando. Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro disse que é possível lançar a ansiedade sobre Deus. Como? Por meio da humilhação, por meio da oração. Acreditar no cuidado de Deus vai tornar, irmãos, vai nos tornar livres da ansiedade. Por isso, priorize momentos com Deus. Atos 16, 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E eu queria finalizar com isso aqui, queridos, dizendo para vocês o seguinte, que preocupação não é o resultado de ter problemas. Porque todo mundo tem. Preocupação não é o resultado de ter problemas. Preocupação é o resultado de estar rendido aos problemas. Porque ter, todos nós temos. Mas o que estamos fazendo com ele? Nos rendendo a ele ou dizendo eu vou louvar a Deus agora? Então é importante separar um tempo com Deus. E eu queria ler meu último versículo, que está em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Já quero convidar o grupo de música a estar aqui comigo, dando suporte. E também queria convidar a igreja a ficar de pé, por favor. Esse é um texto bem conhecido e fala de um grande levante do diabo contra o povo de Deus. E eu queria que você pudesse ler aqui comigo na projeção, porque eu creio que tem chaves aqui que vamos pegar para essa semana. Amém, irmãos? Não tem como alguém orar por alguém ser livre da ansiedade de uma vez para sempre. Mas o exercício dessas chaves, dessas armas espirituais, vão nos fazendo lidar cada vez melhor com a ansiedade e com a preocupação. Então aí diz assim, depois disto os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo
Mas ele fez uma coisa boa e se pôs a buscar ao Senhor. Quando o medo chegar, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Preocupação, ansiedade, vamos buscar ao Senhor. E olha o que ele fez: apregou jejum em todo o Judá. Ou seja, oração e jejum. Próximo. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha que oração, irmãos. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Tu nos ouvirás e livrarás. Próximo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Sabe, irmãos, não saber o que fazer não é o fim da linha. Mas olha o que eles dizem: porém os nossos olhos estão postos em ti. Pode passar. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e por que não de Gravatá? E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, segunda-feira, descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Giz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, segunda-feira, saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Conselhos para uma vida de descanso em Deus, irmãos. Eu queria ler mais, mas devido ao tempo, creio que é o suficiente para hoje à tarde. Mas é a vontade de Deus que você possa descansar nele, confiar nele e ver a bondade dele operando na sua vida e na sua família. Amém? Você pode fechar seus olhos agora, você pode lançar toda a preocupação e ansiedade agora diante do Senhor. Você pode responder essa palavra agora diante do Senhor, agradecendo o cuidado dele, o favor dele, as portas que ele vai abrir
as portas que Ele vai fechar. Você pode dizer para Ele com suas palavras: Pai, eu confio, eu descanso, eu me entrego, eu me rendo às suas promessas, trazendo à sua memória agora o que pode te dar esperança, decidindo não mais falar negativo, mas separar tempos com Deus. Que o Senhor seja, Pai, a nossa prioridade todos os dias. Eu declaro, Pai, um novo tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. Um lugar onde o medo perde a nossa atenção. Um lugar onde ouvimos a sua voz. Um lugar onde o futuro é descortinado diante dos nossos olhos. Obrigado por isso, Pai. Por um lugar de descanso, porque és o nosso Pai. Por um lugar onde podemos viver livres de ansiedade, livres do fardo da preocupação, aonde o Senhor peleja nossas causas, aonde o Senhor, Pai, é que é a nossa fonte, o nosso Pai amado, que tem cuidado de nós. Muito obrigado pelo seu cuidado conosco, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Nesse dia dos pais, queremos dizer, Pai, nós vamos nos render mais, nós vamos confiar mais, nós vamos te buscar mais. Quando ameaças, quando emoções ficarem, Pai, descompensadas, vamos buscar mais no Senhor nosso socorro. Eu te dou graças por esse tempo de descanso e de paz na tua presença, Pai. Por esse lugar de cura enquanto descansamos. A sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Te damos graças pela tua palavra, no poderoso nome de Jesus.